Você provavelmente ganha mais do que seus pais ganhavam na sua idade. Você provavelmente também estudou mais para isso. E assim é mais produtivo, tem acesso a mais tecnologia, consome mais coisas que simplesmente não existiam há uma geração. Mesmo assim, Uhum. talvez você tenha a sensação de que está ficando para trás. E a explicação mais repetida na internet é simples. Por isso que parece verdade. É, uns dizem que você não ganha mais, que a renda real é uma mentira por culpa da inflação. E que a inflação oficial é mentira. Hum. E dizem também que, a partir de 1971, os salários e a produtividade houve um descasamento, que você deveria ganhar mais e que a inflação roubou o excesso de produtividade. Só que essas explicações são Pausa. simples e às vezes. Mas, calma. Mas alguém disse isso? Gente, é importante não cometer o erro que o Rasmus cometeu. O Rasmus cometeu um erro de, tipo, categorial mesmo. O fato que se diz que houve um descolamento da produtividade não significa que as pessoas deveriam ganhar mais. Inclusive, quando você diz que 1971 é um pouco preciso nos dados, ou seja, que em determinado momento, 1971, indica uma transformação significativa da composição da atividade produtiva na sociedade, a gente não está com isso afirmando, sob hipótese alguma, que na ausência de 1971 nós não poderíamos ter um fenômeno análogo a isso. Né? O que a gente está dizendo é que 1971 estressa pontos nos dados e que ele é, sob todos os períodos possíveis, um evento único, um evento canônico, né? Para usar uma expressão que se usa bastante hoje em dia. É um evento canônico. Ele provocou uma mudança significativa na forma como as pessoas, por exemplo, interpretavam a poupança. Mudou significativamente a forma como se interpretava, é, por exemplo, a população de investimentos. A quantidade de investimentos é, na Bolsa de Valores, é, dolarização das economias, sobre todos os prêmios possíveis, 1971 foi uma data extremamente importante. Nesse sentido, 1971 provocou uma alteração de um calibre maior na forma como nós interpretamos a economia. Por quê? Porque no final do padrão, quando acaba o padrão ouro, a forma como as expectativas da economia operam sobre um determinado arranjo mudam significativamente. Você deixa de ter, por exemplo, e aconteceu de forma bem drástica, né? Você deixa de ter uma valorização muito significativa do mercado de metais. A gente tem uma crise generalizada no mercado de metais na década de 80. Então, assim, é estranho falar isso. É bem estranho falar isso. Porque parece que a gente está esquecendo que tiveram efeitos reais. A gente pode dizer, não, eu acredito que é um elemento multifatorial e que já era o caso que você perderia a produtividade da mesma forma. Mas não significa que, já que era o caso que perderia a produtividade da mesma forma, não ter perdido produtividade em virtude disso. Não ter descolado a produtividade e a receita. Né? Acho que é realmente um erro categorial nesse caso. Confunde-se o fato que se diz isso aconteceu e provocou isso, em dizer que isso só aconteceu por causa disso. Ou seja, somente se a produtividade, e somente se ocorrer o fim do padrão ouro, a produtividade vai descolar da receita, da renda. As duas coisas não estão necessariamente conectadas. É possível que uma coisa tivesse acontecido, ainda que não fosse o caso. Depois. Conspiratórias e misturam vários fenômenos completamente distintos. E hoje eu vou mostrar para vocês que, de fato, a renda real aumentou. E eu vou mostrar também porque muito desse aumento você não sente que você tem muito desse aumento. Por que, de fato, a produtividade e os salários se descasaram um pouco. E o objetivo aqui Pausa. não é dizer que a culpa não Mas se ele disse que a produtividade dos salários se descasaram um pouco, ele já está concordando com a premissa específica de 1961, né? Contradições? Oi? Contradições? Se contradisse? É porque Será? é, o problema o que ele precisamente quer dizer, né? É play.
é sua, a culpa é do Adasca. mundo, ou que a culpa é do mundo, a culpa não é sua. Não. Eu sou o Léo, aqui no Rascunhos Econômicos nós tratamos economia como ciência, divulgação científica de economia, onde eu trago temas do debate público e tento esclarecê-los utilizando teoria econômica, seja ortodoxa, seja heterodoxa, a fim de que vocês aprendam um pouquinho mais de economia, porque eu parto de um princípio um pouco estranho de que vocês são adultos capazes e merecem ter acesso ao estado da questão sobre alguns problemas que de fato afetam vocês e também desfazer alguns mitos ao longo desse processo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aproveitem para inscrever-se no canal, ligarem o sininho, darem um like depois do hype e deem uma olhada aí nos links da descrição e também no nosso quiz, que vocês podem participar e ganhar benefícios. Tá certo? Agora, pessoal, hoje eu quero responder uma pergunta que aparece muito aqui na internet, já com uma resposta, que toda vez que se fala de salários, de produtividade ou de desigualdade, falam, se a produtividade aumentou, por que nós não nos sentimos mais ricos? A resposta comum na internet... Mas eu acho que ninguém tá dizendo... Inclusive, isso é muito importante, tá? No What the Fuck Happened em 1971, a maior parte dos elementos não indica que a riqueza total da sociedade diminuiu. Não sei se vocês repararam, mas o que ele indica, na verdade, é que nós financiarizamos a estrutura econômica. Inclusive, todos os elementos que eles esclarecem, né, sobre a concentração de receita das famílias e o aumento do GDP e assim, a forma como, de uma forma bem clara, a desigualdade, ali, ó, income inequality, todos esses componentes, eles são componentes que são compatíveis com o crescimento da produtividade. Ele está dizendo que a situação do indivíduo médio piorou. Mas ele não está dizendo isso sob nenhuma forma possível. Inclusive, eu até fui revisar todos os gráficos aqui. Ele não está dizendo sob nenhuma forma possível que a produtividade diminuiu. Vai descendo aí, mano, Vitor. Eu não achei nada aqui, velho. Pronto, senhor. Porque ele falou que as pessoas em geral que falam na internet, elas estão falando que a produtividade diminuiu. Só que eu não encontrei aonde no site do What the Fuck Happened em 1971 diz que a produtividade diminuiu. E eu tô ficando doido, eu acho. E ele disse que tá no site? Ele não disse isso, não. Ele disse que as pessoas falam que a produtividade... Não, mas a principal... Aí sou eu que tô dizendo, tá? O principal site, o que começa a narrativa sobre 1971 na internet é esse site. Esse site não diz isso no Pô, lugar. mano, é sério mesmo. Eu juro pra tu. Das pessoas Tu tá vem falando desse site, sério. desse tipo. Tu tá falando sério pra mim. Eu tô falando Que sério, tu acha que não existe... Tá, então não vou falar não, peço perdão, mano. Não, é porque Você não sabe o que a palavra tomar no seu cu, faz sozinho aí. Você dizer que não existem outras pessoas que não estão falando outras coisas sobre isso. Só que a questão a galera do 1971 criou sites e divulgações específicas para isso. Tipo, a trend em torno de 1971 foi toda provocada por pessoas que se dedicaram ativamente em projetos, em think tanks e afins, a divulgar essa data e os gráficos relacionados a ela, tá ligado? Inclusive a atualizar eles e por aí vai. Então, assim, eu não consigo ver aonde que, com isso tendo acontecido, aonde isso está... Por que a produtividade iria estar... Na verdade, se a gente for olhar o primeiro gráfico, né, ele não fala que a produtividade diminuiu. Na verdade, a produtividade, net productivity, sobe, né, no primeiro gráfico de 1971. Então, assim, essa galera que de uma forma ou de outra tá relacionada com isso... Mas ele falou que
o ganho de produtividade foi consumido pela inflação. Ele não falou que não houve ganho de produtividade. Mas ninguém disse isso. Oi? Mas ninguém disse que a produtividade não aumentou acima da inflação. Ele disse que o ganho de produtividade foi consumido... Não, mas o oposto não foi dito. Ninguém disse nem uma coisa nem a outra. Porque ninguém disse que a produtividade diminuiu. Mas ele falou que as pessoas falaram isso. Volta que você vai ouvir. Como se a produtividade não tivesse acompanhado. Mas a produtividade acompanhou. Na verdade, tudo que indica... volta. Só ortodoxa, seja heterodoxa, a fim de que vocês aprendam um pouquinho mais de economia, porque eu parto de um princípio um pouco estranho de que vocês são adultos capazes e merecem ter acesso ao estado da questão sobre alguns problemas que de fato afetam vocês e também desfazer alguns mitos ao longo desse processo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aproveitem para inscrever-se no canal, ligarem o sininho. Antes disso que ele falou. E assim é mais produtivo, tem acesso a mais tecnologia. Você provavelmente ganha mais do que seus pais ganhavam na sua idade. Você provavelmente também estudou mais para isso. E assim é mais produtivo, tem acesso a mais tecnologia, consome mais coisas que simplesmente não existiam há uma geração. Mesmo assim, talvez você tenha a sensação de que está ficando para trás. E a explicação mais repetida na internet é simples. Por isso que parece verdade. Uns dizem que você não ganha mais, que a renda real é uma mentira por culpa da inflação. E que a inflação oficial é mentira. E dizem também que, a partir de 1971... Pausa aí, ó. Ela era 1971. Porque essa galera não diz que a renda real é uma mentira. A partir de 1971, bota aí. Salários e a produtividade, houve um descasamento que você deveria ganhar. Houve um descasamento. Ok, vamos continuar. Mais, e que a inflação roubou o excesso de produtividade. A inflação roubou o excesso de produtividade. Mas isso não foi dito. Nenhum gráfico ali dá a entender isso. Só que essas explicações são simples e às vezes... Até porque a inflação, do ponto de vista dos austríacos, é o quê? Você sabe o que é inflação do ponto de vista dos austríacos, Mano Vitor? Sem pesquisar, Mano Vitor. O que é inflação do ponto de vista dos austríacos? Inflação... eu tinha lá naquele videozinho. Inflação do ponto de vista austríaco. Eu esqueci. É o aumento da oferta monetária descontado dos ganhos de produtividade. Mas eu acho... É isso? Eu acho que ele não foi tão rigoroso. Não, mas eu estou sendo rigoroso. Porque eu divulgo esse site. Eu divulgo há muito tempo. Inclusive, eu divulgo o discurso de 1971 de forma irritante. Eu acho que ele não está sendo tão rigoroso. Não, mas eu estou sendo rigoroso. O Rascunho, nesse sentido, eu espero rigorosidade. Mas sabe por quê? É porque eu raramente sou favorável à utilização de gráficos de qualquer tipo. E é por isso que eu disse que eu geralmente não gosto da utilização de gráficos de todos os tipos. Porque eu acho que muitas vezes eles não dirão aquilo que você gostaria que eles dissessem. É uma parte de pessoas não sabem ler. É muito, muito comum que, inclusive, pessoas que sabem muitas coisas não consigam ler gráficos, porque, de uma forma ou de outra, eles não se atentaram a algum componente da explicação do gráfico, ou eles não encontraram naquela representação gráfica a melhor informação possível, ou porque os gráficos são mal feitos, ou porque simplesmente ele não está com a atenção suficiente, ou porque ele não entende a descrição e o motivo pelo qual aquele gráfico foi criado. Então, gráficos ferram até pessoas que são, de uma forma ou de outra, inteligentes. Miorim. Mas o problema ele está dizendo que a galera que divulga 1971, essa galera está dizendo isso. Está dizendo... Oi? Ele pode... Vou contar uma historinha, ver se ela pode ser verdade. Rascunhos conversou com uma pessoa. Uma pessoa falou isso. Aí fodeu. Aí eu não tenho... Desculpa. Aí eu não tenho nem pra que reagir a esse vídeo, meu Vitor. Aí não precisa fazer corda de filme, não precisa fazer nada. Se vai ser assim, então não precisa fazer nada. Se for por isso, não precisa fazer nada. Aí foda-se. Porque pode só ter acontecido isso. Aí foda-se, né? Porque pode só ter acontecido isso, o cara ter falado isso pra ele. Não, foda-se, né? Foda-se. E ele falou pra você esse vídeo. Não, pode ser que um cara no Twitter dele tenha respondido isso. Aí foda-se, né? Pode fazer o quê? É possível. Aí não tem o que fazer, né? Eu vou te responder o quê?
Eu sei qual é o ponto da galera ali. O ponto da galera é: acabou o lastro e as expectativas econômicas mudaram significativamente. E a forma de conduzir do próprio governo, de conduzir a questão das guerras, de conduzir a questão da expansão do tamanho do Estado e de beneficiar grupos específicos através da expansão da base monetária, aumentou significativamente. É isso que quer dizer esses gráficos. E aí se diz: a riqueza não sumiu. Ela foi deslocada. É isso. Foi perguntar pro vídeo, né, mano? Aham. Foi matar a imersão do vídeo, né, mano? Só porque tu quer saber o que ele vai dizer antes, mano. Isso. Por que eu tô fazendo isso, mano? Porque às vezes... Mano, Vitor. Mano, Vitor. Oi. Faz como eu, mano. Faz como eu. Eu tô aqui. Tô reagindo, entende? Eu não estou sabendo o que está no vídeo antes. É eu e meu intelecto. Eu e o que eu sei. Porra. É assim. Tu vê como é difícil? Tá bom. É muito difícil. Estou reagindo a um assunto verdadeiramente complexo ao vivo. Conspiratórias e mistura. A gente tava em eu sou- 2 e pouco. Produtividade. Como é A difícil, resposta mano. comum na internet é ou o seu patrão roubou esse pedaço, ou o seu patrão junto com o Banco Central roubou. Porque eu realmente acho que alguém só falou uma besteira dessa no Twitter, Não, ou conversando claro, com mas ele, e ele só fez O problema é que as duas coisas se misturam, né? Quando você faz um vídeo desse, e eu sou uma pessoa que eu tô sempre usando esse tipo de gráfico como indicativo de dos efeitos do fim do padrão ouro, é evidente que eu acho bem pertinente fazer essa defesa. Porque eu uso isso. Porque eu acho que no final, você e ele vão falar as mesmas coisas. Não, mas o problema não é esse. O problema é, pra mim, 1971 é uma evidência do que acontece quando você acaba com o padrão ouro. Então, nesse sentido, esse discurso é o discurso que está sendo transmitido pelo site. E está transmitido de uma forma ou de outra pelas pessoas que estão utilizando ele, do ponto de vista, inclusive, acadêmico. É o mesmo discurso. Bom, vamos ver o que ele vai falar. Esse pedaço via inflação. Mas a economia mostra que a história é muito mais interessante que isso. Num vídeo que eu fiz sobre por que é tão difícil agora comprar imóveis comparado a gerações anteriores, eu digo a renda real aumentou. E eu fiz um outro vídeo falando por que você acha que a renda não aumentou e tal. E sempre vem as pessoas falando, não, a renda real não aumentou, isso é coisa de estatística mentirosa ou conspiratória até. Primeiro, a renda real aumentou nos últimos 30 anos. E outra coisa, a renda real vem aumentando acima da... Mas você vê como é complicado. Porque se você for olhar lá o What the Fuck Happened em 1971, a renda real aumentou. Todos os gráficos estão apontando isso. Não sei se vocês perceberam. Todos os gráficos. Todos. Os gráficos que parece que não aumentou é porque são baseados em porcentagem do total. Mas todos os gráficos crus são baseados única e exclusivamente em valores brutos, todos eles aumentaram. Da inflação consistentemente. A renda vem aumentando acima da inflação consistentemente nos últimos anos. No Brasil, nós temos uma estagnação nos últimos 10 anos, porém, se você pegar com a geração dos seus pais para a sua, você de fato tem uma renda real consideravelmente maior do que seus pais tinham na sua idade. E o que as pessoas não entendem é o seguinte, a renda real normalmente não é colocada por IPCA, por um índice de inflação único. Você pode até medir por algum índice de inflação, usar outro deflator, mas você sempre tem também o PIB,
Você pode também, nos últimos casos, ver qual é a concentração de renda via índice de Gini, você pegar o PIB per capita e você faz alguns parâmetros. E o PIB real per capita, ele não utiliza IPCA. O PIB é por preços constantes. Né? O PIB real é por preços constantes. Ou seja, as pessoas não ficaram mais pobres, as pessoas ficaram mais ricas per capita nos últimos anos. No Brasil há uma estagnação. 2014 para cá, nós tivemos uma década perdida nesse ponto de vista, só que para a geração dos seus pais, você teve sim um aumento. Porque existe uma enorme diferença entre admitir que alguns índices não são precisos o suficientes, ou que uma cesta de consumo como o IPCA não é tão boa porque ela é amplíssima demais, de dizer que existe uma conspiração total. Como dito, o PIB real não utiliza IPCA. O João perguntou, como assim a Globo abandonou o Lula? Bom, a Globo estava basicamente passando pano pro Renan Santos e MBL, por isso que falamos que ela abandonou o Lula. Voltando... Perguntamos se ela largou o Lula. Exato. Existe o deflator implícito do PIB, existe outras medidas que podem ser feitas. Você pode ir através de pesquisa agropecuária para você ver quanto de quantidade de alimento é consumido nacionalmente. Aí você faz um proxy também. Você pode ir para outros itens da conta nacional. Você pode levantar a produção item por item. Você pode ver quantos automóveis são consumidos, quantas casas são vendidas. Pode fazer outros tipos de índices. E todos mostram que há consistentemente um aumento da renda. Milhões de preços são coletados direta ou indiretamente. Milhões de itens em quantidade de produção e de consumo de venda são coletados. E nós podemos dizer, a renda real aumentou nos últimos 30 anos. No mundo e no Brasil. Todo o crescimento real observado nas últimas décadas não é uma ilusão. Seria necessário admitir um erro gigantesco e sistemático de institutos estatais e privados, de assessorias privadas, e melhor ainda, existe um prêmio altíssimo de uma pessoa que consiga provar que tudo isso está errado, porque ela conseguiria uma enorme credibilidade de demonstrar que esses índices estão manipulados, ou que há um erro metodológico importante. Dizer que a renda real não aumentou precisaria de uma enorme coordenação a níveis conspiratórios. Isso é simplesmente não plausível. Então, a renda real aumentou. É mais plausível dizer que sim do que não. E há um outro ponto fundamental. Inflação, o índice de inflação, é uma tentativa de mensurar a perda de poder de compra da moeda. Toda mensuração tem um erro. Toda mensuração embute erro. Tá? O professor Ledo tem aulas maravilhosas aqui no YouTube sobre isso, que todos podem assistir. Vocês coloquem Ledo Vaccaro, se não me engano, e vocês vão colocar ali mensuração, erro. Vocês vão achar. Toda mensuração tem erro. Isso que é importante. Porém, erros são mitigados com mensurações distintas. E aí você vê a tendência, você vê o grau de grandeza, você vê grandezas, né? Você pode mensurar também comportamentos, se vários índices estão falando o mesmo comportamento ascendente, esse tipo de coisa, que é para você mitigar erro. Uhum. E tem um conceito ainda mais importante. Primeiro, quantificar é tentar dizer uma qualidade, que é a perda de valor, né, em si, através de números. Porém, principalmente em séries muito grandes, isso perde um pouco de informação, principalmente se você quiser olhar o número em si e não a tendência. Por quê? Em 1920, vamos supor que uma onça de ouro, 30 e tantos gramas de ouro, poderia comprar uma casa. Aí você vai falar, hoje não compra mais, tudo bem. Só que não importava a quantidade de ouro que você tivesse em 1930, você não conseguia pagar um transplante de coração. Você não conseguia comprar uma passagem aérea que te ligasse de Nova York a Dubai em 12 horas. Acho que é 12 horas que é hoje, mas enfim. Você não conseguiria conversar com um ente querido do outro lado do oceano utilizando um equipamento. Isso não existia. Então, evidentemente que o poder de compra aumentou, tanto do ponto de vista quantitativo, quantas cestas de consumo você consegue com a mesma quantidade de dinheiro, como também do ponto de vista qualitativo. O dinheiro, não só, a renda média das pessoas não só consegue uma quantidade maior, como também consegue outros produtos que não eram possíveis. Isso também deve ser entendido. A ortodoxia não vai muito fundo nisso aqui. Os autores que se dedicam realmente a isso são autores austríacos. Hayek escreveu muito sobre isso, Mises toca muito sobre isso em Ação Humana, e depois a escola austríaca perde isso, quer ir de volta para a quantificação, não sei porquê. Mas isso é muito importante do ponto de vista qualitativo.
O que, o que o dinheiro podia comprar, ele perde também em cesta de consumo, mas a cesta de consumo também perde a qualidade. Aí vocês sempre olham isso do ponto de vista negativo. Ah, mas 100 gramas de chocolate, uma barra de chocolate nos anos 2000 eram 120 gramas, hoje é 80 gramas. Tudo bem, mas há aparatos estatísticos para verificar isso. Porque você não vai medir por barra, é quantidade de chocolate. Tem aparatos para medir isso, não se preocupem. E aqui entra um conceito extremamente importante também, efeito renda, que por microfundamentação é no efeito renda que nós observamos a inflação. Tá? Porque se você tem um aumento da quantidade monetária ou uma maior disposição de bens monetários, você vai aumentar a renda das pessoas no primeiro momento do ponto de vista real, e essa renda vai fazer pressão sobre o consumo, e isso vai fazer com que a oferta também exija um maior prêmio, porque a oferta também precisa pagar salários, também tem que pagar o rendimento para os donos do capital, esse tipo de coisa. Então eles também precisam consumir e têm que estar inseridos nesse aumento de renda. Então isso é uma simplificação do que é o efeito renda. Quando as pessoas ficam mais ricas, elas não apenas compram uma quantidade maior também, como elas também mudam a qualidade do produto. Elas podem mudar completamente o padrão de consumo, ou elas vão incorporando despesas maiores, que entra nesse ponto de vista qualitativo também. Uma casa. Mas tudo isso é isso que eu tô com dificuldade de entender. Como que isso contradiz? Eu tô vendo que esse vídeo vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Porque eu confesso que eu não tô nem entendendo, mano. É porque ele provavelmente não tá tentando contradizer o site, ele só tá tentando explicar pro Joãozinho 123. Mas a minha dificuldade, mano, dele não tá tentando contradizer o site, mano. Porque disseram aqui, mano, que ele vai literalmente falar do site. Eu não tô entendendo. Tá bom, então vamos seguir. Eu realmente não estou entendendo. Principalmente porque o cara do site, mano. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Dificuldade. Você quer entender aonde ele está indo. Casa em 1990 não é uma casa de hoje. Uma casa de hoje já tem muitas vezes ar-condicionado, né? Você já pode querer colocar ar-condicionado, ou já tem o planejamento para se colocar ar-condicionado, você já tem uma disponibilidade distinta de bens, uma planta distinta, já se modifica a qualidade de construção, o preço dos terrenos se modificou, mas ele se modifica também por uma qualidade de localização. Agora nós podemos ir para os carros. Mas, Márcio, o que é que o. Qual que é o problema do Rascunho? Eu não tô entendendo até agora. Qual que é a tese que ele quer bater? Também. Os carros também qualitativamente. Pausa, mano. Tô esperando o Márcio. Quanto o que ele está se opondo? Eu não escuto nada que ele tá falando agora, né? Eu só não sei aonde ele. Entende? Parine, você que assistiu. Pra mim, ele. Tô falando de alguém que não é. Quem fica divulgando isso aí no meu sociedade. Ah, tá. Entendi.
Ele vai começar a falar disso aos 16 minutos, 20 minutos. Então, pelo que a gente está criticando a questão do suporte perda de renda real. E está tentando trazer o problema metodológico dessa tese. Não eu entendi isso. E ele está certo. Mas eu não estou vendo como isso ataca no 61, exato. Botar os 16 minutos, não? Que começa o bagulho. Bota os 16 minutos aí, vamos ver se... Ele fala sobre o descasamento e outras coisinhas ali nos 16 minutos e tanto. Bota aí, velho. Bota aí os 15 então, um pouco antes. Há 30 anos era muito mais comum você ouvir que a pessoa não completou nem o ensino médio. Nem dessas gerações que se colocam no mercado de trabalho, né, pela primeira vez. Praticamente todos têm ensino médio. Então o ensino médio é o básico. Você tem que se esforçar ainda mais para conseguir o ensino superior. E o ensino superior já é muito abundante no Brasil, muito mais do que era. E isso faz com que você precise ainda de mais qualificações. E isso exige um maior investimento de dinheiro, de tempo, para você conseguir o que a gente pode resumir, para fins desse vídeo, em esforço. Por isso que você acredita que você ganha menos. É porque você tem que se esforçar mais, mas você ganha mais também. Porque esse prêmio não cai do céu. E mesmo depois de formado, a chance de você ficar desatualizado é grande. Então você tem que reinvertir capital. E o ponto você vai falar, tá bom, Léo, mas em 1971 para cá, desde a criação da moeda Fiat, que é mentira, a moeda Fiat não foi criada em 71, mas tudo bem, porque você não é americano. Or do I need to speak English with you? Você não é americano. Você não é dos Estados Unidos. A moeda Fiat foi criada nos Estados Unidos em 1971. No Brasil já existia. Eu não sei o que é isso. As pessoas, todo mundo acha que é americano. Mas o gráfico é americano, Fiat... mano. O gráfico é americano, os gráficos. Só que não são coisas americanas. Né? E a gente fala aqui, um exemplo, o próprio Ciro Gomes, né, mostrou lá que as taxas de empréstimo internacionais subiram muitíssimo porque eram todos indexados em dólar. Então isso tornou a nossa vida mais difícil aqui. Evidentemente. Foi introduzida nos Estados Unidos em 1971. No Brasil já existia. Desde do fim do saque dos réis em ouro, já era o que nós podemos chamar de moeda Fiat. Agora, o ponto é que vocês falam o seguinte: de 1971 para cá, com o calote do Nixon, você tem que o aumento, não existe mais nenhum lastro. Quem tem lastro é navio, né? Mas tudo bem. Não existe nenhum limite operacional para o aumento da quantidade monetária, e isso é inflação. Não é. Porque vocês só pensam na oferta monetária, vocês não pensam na demanda monetária. Tá? E, esclarecido isso aqui. Porque a demanda monetária não existe. Qualquer quantidade serve igualmente. Inclusive, esse talvez seja o postulado austríaco mais difícil de refutar até hoje. Inclusive, eu gostaria de ver uma refutação clara a isso. E eu já tentei, de fato, procurar questões diretas a isso, e eu achei todas elas muito estranhas. A ideia de que uma demanda que especifique efetivamente uma transformação da quantidade para suprir a demanda, e não uma demanda sobre a repartição daquele recurso, o meio de transmissão dele, é muito estranho. Mas é muito simples. Se eu tenho uma demanda por transmitir R$15 para várias pessoas, eu posso criar cupons de R$15 para várias pessoas e transmitir às pessoas os mesmos R$15. Não há necessidade, nesse sentido, de produção de nova moeda, expansão do que configura efetivamente aquela base monetária para que eu transfira isso entre as pessoas. Inclusive, esse é um dos princípios claros para toda a estrutura de tokenização que aconteceu em Ethereum, em outras moedas que a gente de fato viu. Não era necessário você criar mais moedas, bastava você criar um token, uma rede secundária. E é a mesma coisa com os bancos. Não há, nesse sentido, nenhuma necessidade por mais moeda. Inclusive, o
O Marshall, que é um cara profundamente neoclássico, eu gostaria também, se eu tivesse uma resposta para isso, porque eu confesso que, de todas as teses austríacas, eu realmente acho que, nesse aspecto em específico monetário, eles mandam muito, muito bem. Porque, do ponto de vista filosófico, me parece que essa conclusão é irretocável. Não há, de fato, demanda monetária. Aqui, porque eu não No vou ficar sentido debatendo isso aqui. pausa. No sentido da conversão efetiva disso em uma nova quantidade. Eu não sei, inclusive, como ele poderia debater isso. Porque, veja, eu concordo nesse sentido que muito do que a gente chama de aumento da oferta monetária, na verdade, se converteu em mecanismos bancários. E, nesse sentido, ele é irretocável quando ele diz isso. Boa parte daquilo que a gente chama de M2, na verdade, se converte em títulos bancários e coisas que nunca vêm à luz do dia. Então, não podem efetivamente aumentar a quantidade de moedas do prisma 1. Então, tratá-los dessa forma é muito estranho. Mas tratar como se houvesse, de fato, uma nova demanda monetária, a noção, por exemplo, que uma quantidade maior de moeda fosse necessário, isso é, de fato, estranho. Nesse sentido, eu não consigo encontrar nem os pressupostos para dizer o contrário. Porque me parece que é uma tese eminentemente simples e precisa. Precisa porque as suas variantes, os seus contra-exemplos, as negações dessa tese, as reformulações dessa tese, elas são, por uma questão da beleza do que é estabelecer algo quantitativamente, elas são todas formalizáveis. E não me parece que nenhuma delas seja, inclusive, digna de nota. Porque todas elas converteriam-se, enfim, em uma nova quantidade. E para essa quantidade também haveria o mesmo problema. Então, pela conversibilidade do problema em todos os seus elementos, me parece que ele não poderia ser reformulado. A gente volta a ter uma questão qualitativa. Há alguma diferença substancial no aumento da moeda para a possibilidade desse aumento da moeda para 100% corresponder a todo o valor que a moeda representa? Não, nunca. E se é o caso, né? Que nunca há, então é o caso que não há instrumento matemático que vai te entregar o oposto. É uma questão que, inclusive, eu diria, é inteiramente emprestada à filosofia. É um problema de uma única alternativa. Não? O que ele disse como demanda para a moeda, acho que ele quiser a contrapartida da oferta. Não, mas, nesse sentido, nada disso é demanda pela moeda. Porque, seja lá qual quantidade que houver, essa quantidade irá se desdobrar no valor que representa a oferta total. Entende? Não importa como flutue a oferta. Como assim? É muito simples. Tá vendo isso aqui? Digamos que eu tenho... Vou botar 2 bens aqui. Isso aqui vale 15. O que eu tenho de dinheiro para mensurar isso aqui é 15. Agora eu vou tirar 1. Quanto isso aqui vale? 15. Mas qual que é a relação entre esse bem e 15? Bem, agora esse bem parece que a proporção entre esse bem e 15 aumentou. Mas 15 ainda é 100%. Eu vou adicionar um bem. Bem, parece que a proporção de 15 e esses bens mudou. Mas 15 continua correspondendo a 100%. Eu vou aumentar mais um. Continua correspondendo a 100%. Vocês estão vendo? Isso é uma forma muito, muito, muito simples de explicar logicamente o que eu quero dizer com a conversibilidade da quantidade. Porque não há alternativas lógicas que não possam ser transitivas entre si. Deixa eu ver se eu entendi.
Oi? Deixa eu ver se eu entendi. Certo. Não importa a quantidade de dinheiro, porque os bens que você pode comprar com ele serão os mesmos, independente da quantidade de dinheiro. Ao contrário. A quantidade de bens não influencia na quantidade de dinheiro. Porque a quantidade de dinheiro simplesmente estabelece... o total da quantidade de dinheiro simplesmente estabelece qual que é a unidade de medida que expressa aquela quantidade total. Eu vou repetir. Não importa como os bens mudam, o bem está mudando. Mas a unidade de medida que eu estou utilizando é a mesma, 15. 15 nesse caso corresponde 5, 5, 5. Vamos dizer que isso aqui corresponde a 10, isso aqui corresponde a 2,5, 2,5, 2,5. Mudei. Agora 15 vai corresponder à relação entre os dois. Tem que fazer a conta. Agora 15 corresponde a... Você quer 15. Entendeu? Esse é um teorema que ele está certo. A clareza dele... Quando eu vi o Hoffman apresentando o ponto dele, eu pensei, meu Deus, é impossível ser o contrário. Inclusive, quando eu vi o Hoppe ridicularizando aqueles que dizem, não, um aumento da quantidade de dinheiro produzirá um aumento da riqueza. Isso aí, realmente, poucas vezes alguém teve uma clareza filosófica para tratar de economia. Porque, geralmente, em economia, é um conjunto de aproximações e assim, elementos grosseiros. Muita matemática, mas muita grosseria. Raramente há uma clareza tão absoluta quanto essa. Realmente. Parece que no momento que alguém puder me provar... o Hoppe fala. No momento que alguém puder me provar que aumentar a quantidade de dinheiro aumenta a quantidade de riqueza, ou que há uma relação entre aumento da quantidade de dinheiro e aumento da quantidade de riqueza, para que seja necessário aumentar a quantidade de dinheiro, eu rasgo meu diploma. O Hoppe, nesse sentido, coloca muito melhor do que eu. Deve ter aqui, ó. Hoppe Printing Money. Nesse sentido, mano, o Hoppe, ele realmente foi muito preciso. De uma forma, mano, que eu raramente me dou conta disso. Bota esse vídeo aí, mano. Cadê? Você mandou? Tá aqui. A velocidade de circulação da moeda não terei comentar. Vamos chegar nisso. Vamos chegar nisso. Isso é outra coisa. É porque, nesse sentido, se você conhece o Messi, você sabe que o Hoffman ele se dedica a explicar a questão da velocidade de circulação. Eu tô falando da quantidade. Very É isso? important in these replies to people like Krugman that we don't get involved in technical details but ask them questions almost like a child. Explain to me how the increase in paper pieces can possibly make a society richer. If that was the case, explain to me why is there still poverty in the world? Isn't every central bank in the world capable of printing as much paper as they want? And do you then think the society, the world as a whole would be richer? I'm sure the guy cannot answer this type of question. Nobody can answer this type of question. But again, we get far too much bogged down in answering technical details of his argument instead of always repeating this question. Please explain to me how a piece of paper can make society richer. Então, assim, e aí o que você está falando, e aí eu entendo, e tem toda uma formulação para responder isso, apenas a quantidade, para mim, ela jamais será, jamais pode ser um problema. Qualquer quantidade é tão ideal quanto. E aí, se é preciso que a moeda circule mais rapidamente, se é preciso, nesse sentido, criar, do ponto de vista local, se é possível discutir se há uma mudança significativa em virtude, inclusive, das análises do efeito Cantillon, produzir efeitos subótimos ou supraótimos em determinados locais baseado na oferta da moeda, né? Se for o caso, realmente, que você puder atestar isso, aí você poderia discutir.
Aqui, eu posso estar errado, mas acho que os neoclássicos, se a velocidade de circulação for livre por isso também, qualquer quantidade de moeda é suficiente para qualquer quantidade de bens. Aqui é isso. Nesse sentido, eu nem entro na questão da velocidade de circulação. Nem vou entrar na questão da velocidade de circulação. Pra mim, se ele já conhece qualquer quantidade de moeda, perfeito. Tamo junto. Tamo dando a mão. Pra mim, qualquer quantidade de moeda serve. Né? Agora, se com demanda monetária ele quer dizer mais coisa do que geralmente eu entendo como demanda monetária, aí ele precisa esclarecer. Mas o que eu entendo como demanda monetária? Ué, demanda por quantidade. Né? Uma alteração na quantidade. E isso não tem. Isso pros austríacos realmente não tem. Os austríacos vão brigar e vão dizer não. Não. De fato, não. Qualquer quantidade é tão boa quanto qualquer outra. Ele não pode estar falando sobre o intercâmbio entre moedas? Não. O preço Porque de uma moeda isso, do nosso ponto de vista, também é o mesmo. Na relação do câmbio é o mesmo. Entende? Aí ele só vai ser representado por uma proporção diferente. Sacou? E de novo, já fiz vários vídeos sobre isso. Agora, Pausa, o ponto só que um vocês falam minuto. Só um minuto. Mas é isso que eu não tô entendendo, entendeu? É isso que eu não tô entendendo. Qualquer quantidade, ao meu ver, basta. E aí, pessoal? O pessoal tá tocando bem esse assunto, hein, mano? 190 essa hora aqui, esse assunto. Miorinho olhando aí pra tela, falando merda. Ah, efeito cantinho. Ah, eu tenho moeda aqui, ó. Ui, sumiu. Eita, pra onde foi esse dinheiro, hein? Eita. Eita, gente. Qualquer quantidade de moeda, hein? Bota o vídeo do Ropa aí. Gostaram? Gostaram? Efeitos inesperados de Monjaro. Ali nos recomendados. Posso estar errado, mas acho que para os neoclássicos você tá. Miorinho se preparando pro sacrifício. Tá se preparando, mano. Dia 28. Será? Dia Nossa. 28, Miorinho vai rodar. Dia 28, Miorinho vai de base. Livezinha de tarde. Pra esquentar o pessoal. Oi? E dia 28 será o sacrifício. Não, seria o 16º. Ah! Não. Que Não droga. será o 11º. Mas o Vou perguntar 16 aqui. é o que, né? No Cabala? Vamos perguntar aqui? Pergunta aí, mano. Na Cabala, o GPT. que é o número 16? Ah, vai ter escrito estupro. Estupro do gordo. Não possui um significado único ou canônico. Aí, ó. Tá, mas qual é o significado geralmente atribuído, porra? Canônico, né? Foda. O que é 16? Reverência pelo nome de Deus. Olho. E os 4 mundos. O que significa isso, 4 mundos? Sei lá, mano. Vamos pro vídeo lá, mano, do Raspberry. Porra, mano. O número 16 no tarô
É a queda do ego. Eita, pô. Volta lá, mano. GPT nem respondeu. Tá vendo? Se a produtividade aumentou, os salários deveriam ter um aumento na mesma proporção. Porém, essa conclusão pressupõe que todo aumento da produtividade pertence economicamente ao trabalhador. E eu posso entender um marxista falar isso. Um austríaco eu já acho meio complicado. Eles têm a ideia de que, de fato, a produtividade gera no mercado de concorrência perfeita, para empregos, que você não tivesse rigidez de salários, esse tipo de coisa, isso aconteceria, ou seja, culpa do Estado que isso não aconteça. Pode ser uma boa formulação, pode ser. Só que a neoclássica vai dizer também que a produtividade conduz o aumento do salário ao longo do tempo, tal. Porém, a ortodoxia através de Blanchard e o marxismo econômico através de Kalec e o institucionalismo através de Samoglu vão chegar mais ou menos analogamente na mesma conclusão. Os salários não são determinados em si pela produtividade marginal. O que é produtividade marginal? Se eu contrato uma pessoa a mais, ela vai me produzir tanto de riqueza, então eu posso pagar um salário baseado nesse ponto. Não. O que Kalec, Blanchard e Acemoglu, que escreveram coisas distintas em momentos distintos, tá? Vão chegar numa conclusão muito parecida. Os salários são determinados pela barganha. A tradição marxista em si vai dizer que salário é determinado por um conflito distributivo, em que é o seguinte: se você tiver muitas pessoas procurando trabalho e poucos postos de trabalho, o patrão vai ter um poder muito grande e que, porque se você pedir um aumento, o patrão não vai lhe dar um aumento e ele contrata outra pessoa. Ou ele não lhe dá o aumento, você não pode sair, porque se A gente já conversou sobre isso aqui, né, velho? Já conversou sobre a tese do Ruiz, né? William Holtz, Theory of Collective Bargaining. Fica aí a minha indicação, tá? É um livro... já conversei antes sobre isso, né? É um livro que explica um pouquinho sobre essa questão da barganha. O Mises prefaciou o livro. Os austríacos não brigam com isso. Não tô entendendo. O objetivo do número 16 Oi? é com a referência à preservação do nome de Deus. Replay. Tu vê? Meu, já falou isso, cara. Tu tá moco, mano. É que o ChatGPT demorou. você sair, vai ter outra pessoa disposta a trabalhar no seu lugar. O exército proletário ou industrial de reserva. Kalec vai mostrar isso com um monte de contas matemáticas, apesar de ser um marxista, né? Porque essa utilização extensa de matemática em macroeconomia é muito utilizada na tradição marxista. Você vai ter uma série de conflitos ali, distributivos, em que o poder de barganha da classe operária, né, ou dos trabalhadores, junto aos sindicatos, às leis e o poder de barganha dos empregadores vão determinar o nível nominal dos salários. Se o trabalhador conseguir se juntar e fazer força junto ao sindicato, fazer pressão junto aos órgãos públicos para que isso seja uma lei ou uma decisão de que ninguém vai aceitar salários abaixo de um determinado nível, isso vai forçar com que os empregadores paguem um salário maior. Então isso é um poder de barganha ou uma corda, aquele puxar de corda, que eu esqueci como é que é o nome, mas uma corda que é puxada uma hora para um lado, outra hora para um lado, cabo de guerra, né? Esqueci como é que chama. E você tem aí um poder de barganha entre as partes. Blanchard, ortodoxo, vai chegar numa conclusão muito parecida, que ele vai chamar a teoria do salary settings, que é a questão de que, só que ele vai chegar para um monte de contas matemáticas também, que ele vai chegar ao seguinte: o que determina os salários é a capacidade dos empregadores e dos empregados através das suas capacidades de poder de barganha também. Acemoglu também vai chegar que as instituições, através do que nós podemos chamar de poder de barganha, mas ele não usa bem essa palavra, também vão chegar num acerto sobre o nível de salários. Blanchard e Acemoglu vão entender que a produtividade da economia é uma âncora para os salários. Se você tiver uma produtividade maior, se você tiver um salário maior do que a produtividade, você vai ter um acerto
esse nível vai ser nominal e você vai ter um acerto real, porque não tem como as pessoas terem mais renda do que a capacidade disponível da economia. Então você vai ter, essa renda vai ser corroída e vai virar uma renda nominal. Ocorre que a produtividade vai aumentando. E o que determina aí, de fato, é o poder de barganha entre as partes. Só que você vai falar, tá, Léo, você só tá falando que é o poder de barganha. Só que em 1971 mudou o padrão monetário, e aí a produtividade, eu vi naquele site lá o que aconteceu em 1971, que a produtividade e os salários, Toma! antes eles andavam par e passo, agora eles não andam mais. Isso é culpa da moeda Fiat. Não. Primeiro que tem erros metodológicos importantíssimos naquele gráfico e nessa narrativa. Toma. Você, em alguns momentos ali, ele compara grandezas distintas, ele compara problemas distintos, ele está comparando remuneração de salários, só que hoje, boa parte da remuneração, principalmente nos mercados que ele está olhando, não é bem por salário que você tem que olhar, mas é por remuneração total. Por exemplo, bônus, comissões, esse tipo de coisa. Também existem outros problemas ali, em que ele utiliza deflatores distintos. Um ele está deflacionando por um índice de preço, o outro ele está indo para o outro. Então você está comparando de fato, por exemplo, jardas com metros, sem usar a proporção. Você está de fato ali comparando centímetros com metros e colocando que 1 centímetro igual a 1 metro, né? Por exemplo, só para ilustrar. Então existem problemas metodológicos patentes ali. Só que Toma. tem uma questão aí que as pessoas não levam em Alfabeto. consideração, que é o seguinte: da década de 70 para cá, como é que a produtividade aumentou tanto? Por máquinas, processos e equipamentos. A produtividade aumentou por inovação, que se refletiu ou em novas formas de se produzir, ou em novas máquinas, ou em maior utilização de robôs, equipamento industrial. Ou seja, a produção se deu aumentando a quantidade de capital físico, ou até capital financeiro, necessário para a produção. Os trabalhadores ainda são importantes, porém agora você precisa de menos trabalhadores do que você precisava para produzir mais, com menos trabalhadores. Por exemplo, uma ferrovia. Em 1970, quantos trabalhadores você precisava para uma ferrovia? Se você ia precisar de 5, 6 trabalhadores numa bilheteria, você ia precisar de muito mais trabalhadores para verificar quem pagou o ticket ou não na hora de entrar na ferrovia, no trem, né, no terminal ferroviário. Você ia precisar de mais pessoas operando, né, o corpo de maquinista seria maior, você precisaria de mais mecânicos. Hoje, você consegue um trem que seja operado sem maquinista. Você consegue um sistema computacional ali para o acesso das pessoas na plataforma. Você vai precisar de um ou outro fiscal de trem. Você vai diminuir muito, muito, e a capacidade de geração de renda dos trens aumentou. Ô, mano, macho. Quem tá atacando aí, mano? Não entendeu mais nada. Eu acho que ele. Que assim. Já acabou de fazer um argumento contra a história. E não percebeu isso. Porque antes ele havia afirmado que os ganhos estavam relacionados principalmente à forma como a remuneração havia aumentado. A remuneração do fator havia aumentado. Só que não proporcional ao trabalho, proporcional ao valor investido. Só que se a necessidade de maquinário aumentou, então ele está afirmando o oposto. Está afirmando que a proporção de investimento aumentou. Então a remuneração diminuiu. Me perdoe, eu não sou um cara técnico em economia, mas é a consequência do que ele está dizendo. Macho, você Tu precisa falar mais perto do microfone, tá difícil de entender, tu fala baixo. Você que é um economista, me diga se eu estou errado. Me parece que ele falou duas coisas que são substancialmente rivais.
Literalmente, duas interpretações diferentes sobre o mesmo fenômeno. Interpretações rivais, inclusive. Só para esclarecer para vocês, tá, gente? Mano Vitor. Oi. Faça um favor para mim. Abre um Paint aí. Paint? Paint. Paint online. Liga no Paint aí. Você vai fazer assim, ó. Você vai... Só para o pessoal entender o que tá acontecendo, tá? Você bota uma linhazinha dos dois lados. Uma linha no meio, enorme a linha. Bem no meio de tudo. Isso. Isso. De um lado, você vai botar que são necessárias 4 máquinas. Calma aí. Para produzir não, vamos fazer o GPT produzir essa imagem. Eu quero que você faça uma imagem para mim. Você me faça uma imagem. Eu quero representar a seguinte ideia. De um lado, temos 4 máquinas. Para produzir... Não, calma, eu estou escrevendo aqui. De um lado, temos 4 máquinas. Eu te mandei a imagem. Elas são responsáveis por 30% da receita total de uma certa empresa em dado momento. O investimento delas foi de 380% da receita total que havia naquele momento. Vou botar aqui. Eu quero representar a seguinte ideia. Existem 2 cenários. No cenário A, temos inicialmente 4 máquinas. Elas são responsáveis por 30% da receita total de uma empresa em dado momento. O investimento delas foi de 680% da receita que havia naquele momento. O evento canônico acontece. Após isso, não necessariamente por causa disso, não necessariamente atrelado a isso, o investimento delas diminui para 320% da receita total que havia naquele momento. Certo? Vou botar um gráficozinho. No cenário B, eram necessárias 6 máquinas. E elas representavam 30% da receita total de uma certa empresa em dado momento. O investimento delas, antes e depois
Com 4 máquinas, 40%, o investimento delas representava 380%. O investimento delas foi de 380% da receita total que havia naquele momento. Após o evento canônico, o evento canônico acontece. O evento canônico acontece. Após isso, não necessariamente por causa disso, o investimento delas, o número de máquinas necessárias, agora é de 6 máquinas. Máquinas para a mesma cadeia de produtos. E o retorno sobre o investimento é o mesmo. E a proporção investimento-receita é a mesma, né? E a proporção entre investimento e receita é a mesma. Então ele vai fazer um gráficozinho para mim. Enquanto isso, eu vou pedir eu vou só enviar. Eu quero representar a seguinte ideia. Me diga o que está acontecendo nos dois cenários. Eu fiz o cenário em que o retorno aumenta e o cenário em que a necessidade de investimento para o mesmo retorno aumenta. No fim vai parecer que o Rascunho está falando o que aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu estou perguntando para você, né? Aqui, ó, ele criou aqui a imagem. Mano, Vitor, bota aí na tela o chat GPT do caralho mesmo, tá? Porra. Mandou? Mandei. Porra. Tá maluco. Quem não gosta disso aqui é louco. Isso aqui é bom de um jeito até... É insano. Ah, acabou a água. Bota, por favor. Aí, ó. Aproxima a tela aí, vai aparecer os cenários. Bonitinho. E a explicação do chat GPT sobre a intensividade do capital. Fala aqui, o cenário A sugere ganho de eficiência de capital. O cenário B sugere queda de produtividade física por máquina. Vocês estão entendendo? É bem difícil de entender com esse gráfico. Ele está falando algo que, se os dois tipos de análise dele forem simultâneas, são dois eventos que estão em direções diferentes. Inclusive, que bom que eu consegui desenhar de cabeça, inclusive. Eu consegui desenhar de forma suficiente. Porque, de fato, é o que eu gostaria de desenhar. Aqui, a relação entre investimento e receita da cadeia A é 2,7. Da cadeia A após o evento B é 10,67. Enquanto ela se torna 18,7 no segundo cenário. Ou seja, mantidos as mesmas quantidades, a receita precisaria subir 50%. E acabou com os designers, tá? Com um prompt, man. Exatamente. Olha como é que tá, mano.
Você tem noção que é quase 2 da manhã e 181 pessoas no domingo estão assistindo essa aula? Não, eu imagino. Mas eu ainda tô querendo o nosso mano baixo me ajudar a entender o que tá acontecendo aqui. Porque eu tô tentando entender o Rascunho. A gente tá aqui porque já passou 40 minutos que eu deveria estar ali. Já passou 1h40, na verdade. Não, 40 minutos. Eu falei que ia ficar tomando mais. Ah, você falou que você ia ficar até a 1? Eu falei que ia ficar tomando mais. E aí, Covinhas? Olha quem apareceu. Mas tu entendeu, mano Marshall? Ao que me parece, pela descrição do fenômeno, os fenômenos são de tipos diferentes. Eles estão indo em direções diferentes. Você entendeu algo diferente do que eu entendi? Porque parece que eles não poderiam se dar concomitentemente. Ou mesmo que eles se dessem concomitentemente, um deles seria sobressalente. Ou se anulariam. Mas não me parece que ele está descrevendo os dois fenômenos simultaneamente. Isso daí foi GPT ou foi Gemini? GPT. Cada IA faz um desenho diferente, sabe? O Cloud é novo nisso. O Cloud faz uns desenhos mais basicão. Só vetor. Né? Enquanto o GPT e o Gemini fazem um negócio muito melhor. Eu me confundi um pouco com a explicação do Rascunhos. Mas eu não tô entendendo nada absurdo, né? Porque assim, me pareceu razoável entender que são movimentos opostos. Posso até voltar a isso ao caso, mano. Parece que são movimentos opostos. Pode voltar lá pro vídeo. E os softwares e equipamentos utilizados para a gestão ali da plataforma. Você pode ir isso para um escritório de advogados. Uns advogados precisavam de office boy, um monte de coisa. Hoje se resolve tudo por e-mail, praticamente. Você vai precisar de um outro, não a quantidade que existia antes. Uma agência bancária, quantos funcionários você precisava 10 anos atrás, quanto você precisa hoje? Porque isso aumenta com softwares, equipamentos. E para as pessoas continuarem trabalhando em bancos, ela não vai ter o primeiro emprego no banco como office boy do banco. Provavelmente o primeiro emprego no banco dela vai ser já como estagiário de administração, economia ou engenharia que está trabalhando ali no setor de crédito do banco. Ou como auxiliando o gerente de alguma maneira. Mas ali, para você começar a sua carreira no banco, você já começa no ensino superior. Ou fazendo ensino superior. Isso exige muito mais, porque a produtividade aumentou com máquinas e equipamentos e você precisa de pessoas mais qualificadas formalmente para lidar com tudo isso. E isso começa a partir de 1970. Inclusive, a necessidade de financiamento para máquinas e equipamentos é um dos motivos da quebra do padrão ouro. Que as pessoas não pensam. Isso é falso. Eu gostaria que ele provasse isso. É até difícil colocar isso. Gente, vai parecer que eu não sei. Não ele tirou isso. De novo, macho, talvez eu esteja sendo injusto com ele. Mas no que a queda do padrão ouro iria ajudar a financiar os equipamentos? Porque aí os bancos poderiam trabalhar mais livremente com crédito, talvez? Não, porque eles já trabalhavam livremente com crédito. Porque o crédito é uma relação entre o valor que tá com eles. Já existia reserva fracionária. Já, ué. Sem o ouro, não precisava da reserva fracionária, eles poderiam expandir mais. Mas é isso que eu não tô entendendo. Isso só vai financiarizar mais a economia. Isso. Mas é isso que eu não tô entendendo. Pensa assim, ó. Você tá aumentando a oferta de crédito, correto? Sim. Beleza? Colocando no chapéu estatistas, mas as pessoas não conseguir. Mas como? Os processos vão ficar mais curtos. Porque você está pensando que as taxas de juros vão subir porque vai ter inflação. Mas no curto prazo vai ter um bolso. Não, nem no curto prazo. Porque o que eu imagino... Porque isso corresponderia a uma demanda real.
Porque o que eu imagino que o estatista pensaria, bom, se tinha um limitador, eu tirei o limitador, eu posso só, o pessoal vai só... Entendeu? E aí pessoas felizes no curto prazo votam em mim. É porque eu acho que eu sou muito ruim de economia. Eu tenho muita dificuldade para entender qual que era a necessidade. Eu não consigo nem conceber imaginativamente qual que era a necessidade. Eu tô usando mente política. Não, mas a mente política, qual que é a justificativa do político? Qual é o como dele? Como aumentar ajudaria a financiar? Aumentar a quantidade de dinheiro? Isso. A pressuposição dele é que se tem mais dinheiro, mais pessoas vão poder tirar empréstimos e comprar máquinas. Mas as pessoas vão comprar na proporção da demanda. Possivelmente. Então você está diminuindo quanto você vai ganhar por unidade. Você está depreciando os bens atuais. Mas pessoas... Toda vez que a expansão de crédito acontece, a quantidade de dinheiro que existe na mão das pessoas atualmente, dos investidores, para fazer isso e atender essa demanda diminui. Lembra? Uhum. Dinheiro presente vale menos, não é isso? Porque você barateou o dinheiro futuro, correto? Uhum. Isso significa que a cesta de valores presente diminuiu. Isso significa que você, na verdade, desinvestiu. Porque se as pessoas estavam buscando fazer isso, elas agora foram constrangidas a ter que pegar crédito. E a estabelecer uma dívida. Com o dinheiro que eles já tinham para fazer isso. Você tornou mais caro pegar a mesma quantidade de investimento. Não mais barato. A menos se eles tabelaram os preços. Como assim? Tabelar o preço não vai ajudar. Porque a quantidade de dinheiro disponível na mão das pessoas não vai... Pensa assim. Tu tinha 30, certo? Uhum. 30 corresponde a 1% da sociedade, tá? Uhum. Agora, o Banco Central aumentou a oferta monetária. Uhum. E deu na mão dos bancos para eles emprestarem para as pessoas, ok? Certo. O banco comprou e agora tá emprestando daquela proporção, beleza? Isso. Beleza. Processo básico, basicão, beleza? Isso. O que acontece agora? Você, agora, o seu 30 não equivale mais a 1%. Não. Você estava interessado em comprar máquinas. Isso. Agora você precisou se comprometer de forma direta e imediata com isso. Não é isso? Isso. Eu preciso comprar a máquina. Senão eu não vou produzir. Isso. E agora você criou a dívida. Isso. Tu já tinha o dinheiro pra máquina e agora tu não tem mais. Como que eu facilitei sua vida? Será que ele fala sobre? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo como passa pano. Mano, é isso que eu não tô entendendo. Eu realmente tento entender qual que é a relação entre aumentar a oferta monetária e tornar mais fácil investir. É uma dificuldade pra mim de primeira ordem. E eu sei que eu entendo pouca economia, mas é uma dificuldade lógica pra mim. O meu problema é de ordem lógica. Eu não consigo sequer entender o que se colocaria ali. Como que ficou mais fácil? Parece que ficar mais caro. Que agora tu tem que ter o seu retorno e 2 a 3% para o banco. Uhum. Agora, vamos ser muito sinceros. O que ele provavelmente está dizendo que é muito fácil. É dizendo, ó, as pessoas não investem nisso.
Eu transferia para elas, para que elas buscassem isso. Aí você tá usando uma equivalência ricardiana aí. Não tô de forma alguma. De forma alguma. Só estou dizendo que se havia demanda de fato para a compra daquele bem, aumentar a oferta monetária não resolverá nada. Porque vai continuar o mesmo número de bens e vai... Tá. O que ele fala? Pensam nisso. As pessoas confundem as coisas. Acham que uma coisa veio antes da outra. E tudo isso gera mais renda. Você tem que colocar máquinas, equipamentos, por exemplo, porteiros. Os porteiros, antigamente, tinham um corpo grande de porteiros, zeladores em prédios. Hoje, a maioria dos prédios tem portaria eletrônica, que é uma empresa distinta que presta serviço para vários condomínios, tem um corpo de 20, 30 funcionários, mas atende 50 condomínios. Antes, cada condomínio precisaria de 10 funcionários. Você reduziu o custo de trabalho. É que, tipo, o recebedor do crédito, no seu caso, está antecipando o aumento de preços. Ué. Exatamente. Precisamente. Talvez eu não saiba o que é uma equivalência ricardiana, né? Pode ser isso também. Não, Sabe não é o que é? isso. A questão que sabia. O que eu fazer tanta prova dramática, meu Deus do céu. É que equivalência ricardiana mais foi imposto. Então, mas... É que o problema, mano, é que eu não tô entendendo. É porque que acontece? Aqui, eu não sei se você percebeu, o Márcio, a gente está simulando uma situação de equilíbrio. Porque a gente sabe que a demanda corresponde perfeitamente à oferta. Então a gente está isolando nesse sentido da incerteza. Percebe? E tá tudo bem fazer isso, porque eles estão no passado. Na verdade, a probabilidade era que se tornasse ainda mais difícil para esse indivíduo fazer esse investimento. E não igual. Porque agora ele precisa se comprometer também com o risco. E ele está transferindo uma parte significativa da recompensa dele para o banco. Vocês perceberam isso? Eu não estou entendendo. Eu tenho dificuldade de entender como aumentar a oferta monetária é responsável por tornar mais fácil fazer investimento. De verdade. Dá play. Pessoas, mas isso aumentou a quantidade de máquinas e equipamentos necessários. Máquinas e equipamentos necessários é a viatura dessa empresa de segurança, os equipamentos ali de interfone, os softwares, uma série de coisas. Então as empresas passaram a produzir mais por computadores, softwares, banco de dados, ou já em 1970, pela robotização das indústrias, pelo início dos computadores no sistema financeiro, porque a produtividade do sistema financeiro aumentou muitíssimo depois de 1970. E foi justamente pela implementação de soluções de softwares, ou hardware daquela época. Então, a parte mais importante do aumento da produtividade e da renda disponível vem justamente do aumento da inovação e da tecnologia. E isso justamente faz com que você tenha que se esforçar mais. Isso não significa que a distribuição entre trabalho e capital esteja bem. Porque não há uma justiça nisso. E, de fato, você tem que julgar se há uma justiça nisso. Cara, depois que a renda é produzida, eu tenho uma dúvida, tô vendo sair dele. Sobre como ela será distribuída. E aí... Como é que o aumento de maquinário gera mais esforço? Gera, na verdade, menos para membros de bens. Isso é verdade, porque são processos que envolvem mais etapas. Quanto mais etapas o processo envolve, mais processos com mais etapas são resolvidos pelo capital e não pelo trabalho humano,
Na verdade, você está tornando o trabalho menos extensivo. Isso. E está tornando, nesse sentido, a remuneração sobre o trabalho menor, dado o mesmo esforço. Então, dado o mesmo número de horas, ele deveria aumentar. Sim. É verdade, bem pensado. Entendi isso aí, É não. o caminho oposto dele ser intensivo capital. Sim. A coisa da equivalência encadeando é que já vi modelos de DGE que usam isso. Quando o governo aumenta gastos, crédito, o choque negativo se realiza na hora. O choque, similar ao seu exemplo, você tira isso no curto prazo, é mais choque positivo com negativo no longo prazo. Entendeu? Mas, Márcio, tu tá entendendo o que ele tá dizendo? Porque, veja, eu entendo, na verdade, que ele muito provavelmente ele acredita em ao menos uma das 3 teses que ele pronunciou. Eu acho que boa parte da dificuldade do rascunho aqui, de raciocínio do rascunho, estão vindos do fato que ele está tentando mostrar que a economia refuta essa ideia. E aí, ele tá... exatamente, muito mais ou menos, porque ele trouxe muita abordagem, pelo menos para mim, para ser o meu oposto, exato. Então me parece que quando ele tá fazendo isso, ele tá abrindo em tantas frentes que aí ele precisa lidar com a alternativa de uma coisa e a alternativa da outra, a verdade, ele se comprometer com uma delas. E como ele não tá se comprometendo com uma delas, ele não tá falando dos efeitos contrários relativos a ela. Então, ora ele defende que sim, tinha que ter tido mesmo o aumento da oferta monetária, ora ele defende que, na verdade, é porque a gente está mudando o perfil da composição, ora porque a gente está mudando o perfil da estrutura produtiva. Então, assim, são argumentos de caixas diferentes. E ele tá usando esses argumentos juntos. E aí eles se chocam. Pode dar play. E a gente volta para Blanchard, Kalec e Acemoglu, que vão chegar mais ou menos na mesma conclusão. Vai ser o poder de barganha entre os trabalhadores e os patrões para ver quem vai ficar com a maior fatia do bolo. Os trabalhadores podem tentar transformar uma parte maior do aumento de produção em salários. Vão se unir em sindicatos, e não se esqueça da década de 70 para frente, os sindicatos americanos perderam muita força. Eles vão tentar se firmar em sindicatos, em legislações no Congresso, e as empresas vão tentar preservar margens, lucros, a partir de lobby também. O resultado vai depender de quantos empregados você vai ter, da força dos sindicatos, da possibilidade de substituir os trabalhadores por máquinas. E isso vai pelo custo de viabilidade, pela viabilidade econômica de substituir empregados por máquinas. Então, isso para Kalec, isso é a distribuição da renda, não é um resultado técnico da produtividade. Vai depender também do grau de monopólio, a sua capacidade de formar preço. Já para Blanchard, os salários e preços são determinados numa interação entre os trabalhadores e as empresas. E aí vão ter outras soluções, você deixar mais livre, esse tipo de coisa. E nisso você tem que entender, o capital também pode enfraquecer o trabalhador. O mesmo capital que aumenta a produtividade pode reduzir o poder de barganha, porque é só colocar máquinas. Então, pessoal, isso é uma questão importantíssima, entender que a sua renda aumentou. E o seu aumento e a sua sensação de que você ganha menos é justamente uma consequência do aumento médio da renda. Realmente não entendi, mano. Você tem que se esforçar mais. Tu diminui o poder de barganha do trabalhador, sistematicamente ele tem maior poder de barganha. Ele tá tendo mais lucro. Ele tá recebendo mais. Por quê? É porque ele tá falando de coisas, de efeitos diferentes. E ele quer se comprometer com todos esses efeitos ao mesmo tempo. Então, ele fala de uma coisa, isso aconteceu aqui nessa pontinha. Só que aí no macro aconteceu o outro lado. Se a renda real do trabalhador tá aumentando, na verdade o poder de barganha dele tá aumentando, né? Sim, porque ele tá conseguindo ganhar mais. Sim, em termos de rendimento de fatores, uma parte mais específica com ele. Sim. Eu peço pro pessoal que concorde isso aqui. Vou conversar com o resto. Esse vídeo foi uma salada. Assim, e assim foi uma salada porque ele decidiu mostrar a erudição pra alguém que não entende economia. Ele tá brigando com alguém aqui. Não sei se ele viu um vídeo do 38, não sei o que ele fez, velho.
Ele criou uma salada a partir do momento em que ele... E assim, demonstrou conhecimento, mas ele também não... Eu não sei nem exatamente com o que ele está se comprometendo. Eles não estavam todas essas alternativas possíveis para falar isso aí? Dá pra fazer quase todo o react ou só da parte final? Não, de tudo. Não vamos... Eu não gosto de reagir negativamente ao quarto do amigo meu, que eu vejo que ele sabe do assunto, né? Ele só errou na forma de apresentar essa forma, né? Aí é lógico que vai subir na live, né? Quem for assistir a live vai estar lá. Eu vou mandar um mensagem pra ele, pô, mano, compromete com alguma coisa ali, com alguma tese, com alguma parada, pra você, né? Para se manter mais produtivo, para aumentar o seu poder de barganha. Inclusive, se eu fizesse um vídeo e ele não me conhecesse, eu dissesse, você falou X, ele diria, não, mas eu falei Y. E ele teria falado X e Y, e Z, e H, e W. As empresas, para você ser mais capacitado. Então a pergunta... Eu ainda não tô entendendo, mano, a parte do sou mais capacitado, quando na verdade existe menos necessidade de captação nesse tipo de trabalhos aí. Sim. É o contrário, né? Na verdade... Porque ou eu não tenho... É porque ou eu não tenho captação... Capacidade... Capacitação. Ou eu não tenho capacitação para exercer um trabalho, porque esse trabalho já foi exaurido pela possibilidade das máquinas, ou eu preciso ter um nível muito mais alto de capacitação. Num mercado onde tem um aumento muito alto também de pessoas, porque outros trabalhos foram demandados menos. Com nível de especialização maior. Então eu abaixo o poder de barganha. E no caso estaria certo. Eu acho que se adotar essa noção de barganha que ele tá adotando aí, mano, ele vira marxista lá que ele tá usando, mano. Volta pra reserva de trabalho de novo. Vira, porque, você tá reduzindo a quantidade geral de trabalho, porque você tá aumentando o número geral de máquinas. Porque o poder da renda tá aumentando. Certo. E ele tá botando que a relação do trabalhador com o patrão para aumento de renda é uma barganha. Barganha essa de aumento ou diminuição de capacidade de exerção do trabalho, dada a competitividade geral que existe ali. Certo. Só que se eu tô reduzindo substancialmente a quantidade de empregos de um lado por causa das máquinas e por causa do aumento da renda geral, que ele tá falando, então eu tô direcionando a força de trabalho para outra direção, aonde precisa de pessoas e não de máquinas. Só que essas pessoas vão ter que ter uma capacitação muito mais alta porque a quantidade de trabalhadores ali aumentou. Então, na verdade, mano, tem menos poder de barganha, porque volta a possibilidade do cara, ao invés de pagar X pra esse cara, como tem menos acessos a trabalhos agora, eu vou ter que pagar, eu tenho muito mais acesso a uma reserva de trabalhadores, de proletariados do que eu tinha antes. Sim. Muito mais, como é o nome daquilo? Muito mais preparados do que a reserva... de mão de obra de reserva. Isso. E aí eu tenho uma reserva de trabalhadores muito mais alta, com muito mais especialização agora, porque eu reduzi a quantidade de trabalhos. A menos que você precise de um cara muito específico, aí você vai ter que pagar mais pra esse cara. Mas independentemente se eu preciso de um cara específico, a quantidade de trabalhos é limitada, porra. Não tem quantidade X infinita de trabalhos, não, caralho. E elas podem ou não podem ser resolvidas por máquinas. Se elas podem ser reduzidas por máquinas, eu automaticamente vou ter que pular das que não podem ser reduzidas por máquinas, pô. O número de trabalhos é finito, caralho. Sim. Sei não, mano. Entendi não, mano. Juro pra você que eu não entendi, mano. Eu acho só, mano, que... Eu nem acho que ele tá errado, entendeu? Eu nem acho que não teve um ganho de produtividade, mano. Eu só acho, mano, que ele tá achando que porque teve um ganho de produtividade e aumento da renda real, não significa que a gente não possa dizer que o aumento da produtividade descolou da renda real. É só isso que está sendo dito. Porque a renda real, gente, não é a renda... só pra constar, tá? A renda real não é a renda por produtividade. Porque do jeito que ele tá falando, parece que a renda real é a renda por produtividade. É a renda dividida por produtividade. Não, a renda real é a renda dividida pela cesta de produtos.
Se a renda divide pelo preço da cesta de produtos, nesse sentido as pessoas podem estar ganhando dinheiro e isso não ser proporcional a quanto a produtividade aumentou. Entende? Então, eu não estou entendendo exatamente o que ele quer. Beleza, aumento da renda real. Beleza, aumento da produtividade. Beleza, o aumento da produtividade não foi correspondente ao aumento da renda real. Eu não sei qual é a oposição que ele está tentando fazer entre as duas coisas. Entende? Isso não é uma oposição a um cenário. Oi? Isso ele não está traçando uma oposição, ele está traçando um cenário. Onde tudo Como isso assim, pô? convive. Um ambiente Como onde assim? tudo isso convive. Isso, mas qual deles contradiz o fato Pô, mano, mas de é porque que... o vídeo dele é contra X, mano. Como é que isso tem... Não, quer dizer, mas como eu desenhar esse cenário todo, refuta o fato de que houve uma desconexão entre a produtividade e a renda real. Eu vou chamar ele Vai pra lá. fazer uma afirmação no final explicando? Vamos ver, tem mais uns 40 segundos. 1971. A pergunta é, por que nós imaginamos que produtividade é aumento de salário? Ou Quem melhor, falou isso? por que vocês acham que a produtividade ou a riqueza geral na economia tem que ser proporcional ao aumento médio da renda? Ninguém falou isso. Pausa. O custo de permanecer competitivo aumentou. Pausa. Ninguém disse Uma pausa. parcela Ninguém importante disse dos pausa. ganhos Pausa. vieram de Tá capital acabando, físico. Mirinha. Aguenta 10 E segundos um aí, capital cara. humano muito caro de se ter, que é você fazer os softwares, participar disso aí. Então é isso que eu queria falar hoje pra vocês, pessoal. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Pausa. Ninguém disse, mano. Sob forma alguma. É isso. Só falou que a produtividade subiu muitíssimo mais do que a renda real. Ah, meu irmão, você está dizendo que ele deveria manter a mesma proporção ou não? Eu estou dizendo que era esperado que ele subisse mais na produtividade. A quanto, Mirim? Não sei. Eu sei que antes de 1971, nós já havíamos passado por vários eventos históricos e nós não tínhamos nenhum evento em que a produtividade tenha subido tanto e, simultaneamente, tenha diminuído tão significativo, tenha subido tão pouco em proporção à renda real. Só isso. Porque eu acharia um absurdo ele dizer que não há nenhuma relação entre a renda real. Claro, pode sim. Entre a renda real e a produtividade. Ô, Márcio, pergunto pra você, meu querido. Vossa Senhoria saberia me dizer Pô, mano, inclusive, mano, a reserva de trabalho a reserva de trabalhadores ia ser gigantesca, mano. Super especializado, mano. Porque o mercado é globalizado, né, mano? Ia chegar uma hora que o cara ia ter que trabalhar, sei lá, no Brasil por causa da competitividade ou abaixo do salário no país dele. E aqui ia se tornar altamente demandável o tipo de atribuição dele, ia ter que vir pra cá. Sei lá, mano, eu achei muito estranho esse negócio de aumento. Essa noção de barganha aí, mano, é muito ruim, mano. Que os caras, os autores que o Rasco me falou, não gostei não, essa noção de barganha não, mano. eu sou estranho. Qual foi o livro que tu falou de barganha ali, que tu falou, do Mises? William Hutt é um autor que ele questionava, ele falava que boa parte desses incrementos, eles eram inteiramente baseados em aumentar a renda, na verdade, de um subgrupo dentro desse grupo. Ô, Marshall, eu ia te perguntar, meu mano, o que você acha sobre a tese de 1971, inclusive? Porque eu acho bem pertinente, velho. Eu acho que, de fato, houve um descolamento das duas coisas. De fato, a produtividade indicava que haveria um aumento maior da renda real, o que não significa efetivamente que não há um aumento da renda real.
Inclusive, se o Mano tivesse, o Mano Vitor não tivesse saído... Que juriado, né, mano? Com ele. Eu ia tentar mostrar. Manda no teu Discord? Manda. Vou mandar no meu Discord. Inclusive, chama lá na Raíssa. Chama lá na Discord da raiz. Raíssa. Porque eu não Discord da Raíssa, né? Me quebrou, mano. Uma das coisas que eu queria explicar pra vocês, queridos, vou mostrar uma coisa muito importante. Ó. Faz favor pra mim, mano. Tem que dar um ponto. Não mudou tão significativamente isso, não? É praticamente o mesmo gráfico. Renovação VPI. Entendi. O que na verdade parece que... Entendi. É porque lá na frente, de 2008 em diante, parece haver uma volta significativa para isso. A remuneração mudou sim. Não, mas não é isso que eu estou dizendo. É porque a produtividade, ela cresce... Há um descolamento entre a produtividade e a remuneração que parece que está acontecendo agora, na verdade, né? Depois de 2008, aproximadamente, né? Pelo que eu estou entendendo. A produtividade sobe mais do que a remuneração. No início, não, né? No início, na verdade, é o contrário. A remuneração sobe mais do que a produtividade. Mas, na ponta, isso acontece de qualquer jeito. Mas, mais importantemente, por que me incomoda essa análise? Por causa disso aqui, ó. Mano, Vitor, faça favor pra mim. Faça favor pra mim. Bote uma foto minha no... Vamos fazer melhor. Pensa assim, galera. Digamos que vocês têm isso aqui, ó. Você tem um monstro, tá? Você demorava 2 horas. Dá pra ver que deflacionando igualmente, o gap você tem um quase desaparece. Na real, eu tô mostrando o oposto. Sim. E aí isso acontece só em 2008. A remuneração sobe mais do que a produtividade. É isso que quer dizer, né, meu mano? Mas o meu problema é que a tese é impronunciável de qualquer jeito. Porque do fato que a produtividade aumentou, digamos que eu demorasse 2 horas pra fazer isso aqui. Do fato que a produtividade aumentou e agora eu faço isso aqui em 10 minutos e que a renda real aumentou, digamos que eu ganhei 30, ao invés de ganhar 30, que equivaleria a 1,5 desse aqui, eu ganho 40, que equivalem a 2 desse aqui. Do fato da produtividade aumentar, não corresponde
que a produtividade não possa aumentar. Entende? É isso que me incomoda profundamente aqui. E o problema é que o gap, ele continua existindo, né? Na verdade, ele só tá afetando o capital nesse sentido. Se esse ponto do Rascunho eu não entendi, não. É porque, pra mim, a produtividade e a renda real não estão... Uma não come da outra. Pode subir a renda real e subir a produtividade, e uma não está subindo em proporção da outra. Né? Até onde eu entendo é isso. Pra mim, esse problema só surge porque estavam usando marxista. Marxista quebra tudo. Faz sentido com as políticas sindicais do governo. O salário só foi choque menor que a produtividade. Isso apenas significaria, na verdade, que 1971 teria sido mais intensivo para os investidores. Né? Você precisaria ir para os mercados competitivos. Mas, de novo, eu não vou... O problema também desse vídeo, de eu me comprometer a atacar esse vídeo, é que, como ele tá afirmando coisas, ao meu ver, contraditórias, qualquer resposta vai servir a ele, entende? E como tu é fodão, tem isso também, né? Não, eu vou chamar ele pra conversar mais sobre esse vídeo. Vou tentar entender o que ele quer dizer.